Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou o Leandro Gedrich, o autor dos livros Lágrimas de Sangue e Escritor Profeta. Inclusive, eu nos últimos vídeos esqueci de mencionar que eu estou deixando o link dos meus livros, tanto o físico quanto o e-book, pois eu tenho os livros nos dois formatos lá na descrição. Quem quiser adquirir o meu livro lá, vai estar lá o link lá direitinho, pode acessar direitinho. Pode adquirir que eu não vou ficar bravo, tá, gente? Mas brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, Que essa semana eu gostaria de falar novamente sobre clássicos da literatura. Como eu falei nas semanas anteriores, citei sobre o livro Admirável Mundo Novo, O Pequeno Príncipe, falei também sobre Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, e essa semana eu gostaria de falar um clássico sul-americano, que é o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, mais conhecido pela alcunha de Gabo, foi um escritor colombiano, nascido em 1927 e morreu recentemente, em 2014. Inclusive, através desse livro, 100 Anos de Solidão, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Esse livro já foi vendido mais de 50 milhões de exemplares e já foi traduzido em mais de 46 idiomas. Você vê que tem uma larga escala, o livro, Ele é bem famoso, mundialmente falando, E é um livro sul-americano, isso nos dá orgulho também, E hoje eu estou com meu óculos, meu parceiro, meu inseparável companheiro de leitura, Porque eu estou com umas colinhas aqui, porque eu quero tentar passar todas as informações possíveis para vocês, E agora, voltando a falar um pouquinho sobre Gabriel Garcia Marques, o nosso querido Gabo, ele começou a sua carreira literária, segundo as pesquisas que eu fiz, foi através do livro A Metamorfose de Franz Kafka. Foi com esse livro que ele descobriu a sua veia literária, Ele se ingressou no mundo literário, E Gabriel, ele chegou a cursar ciências políticas e direito. Inclusive, ele era um ativista político. Ele tinha uma parceria com Fidel Castro, não diria parceria, mas um conhecimento com Fidel Castro. Inclusive foi perseguido pela CIA por causa disso, Mas olha que interessante, E esse livro, o 100 Anos de Solidão, foi inspirado através de histórias contadas pelo avô materno dele. O avô contava muitas histórias, principalmente sobre a Guerra dos 100 Anos, e através dessas histórias, acabou que Gabriel ele teve essa ideia de escrever esse livro. Ele também foi criado numa cidade pequena, ao qual, através dessa cidade, originou o vilarejo de Macondo, que se passa na história do livro. E tem outros livros interessantes também, outros autores interessantes que Gabriel gostava muito, que é Mark Twain, que é o autor de As Aventuras de Tom Sawyer, que inclusive eu li mês passado, um livro maravilhoso, um clássico da literatura americana também, E William Faulkner também, o livro dele mais conhecido, O Som e a Fúria. E uma curiosidade interessante sobre o livro 100 Anos de Solidão. Gostaria também de citar o livro Ulisses, de James Joyce. Esses dois livros são considerados pela crítica os livros mais difíceis de se terminar, de se concluir a leitura. Eu diria que 100 Anos de Solidão seria por causa do emaranhado da genealogia, da árvore genealógica da família Buendia, porque Gabriel ele narra muito sobre essa família Buendia e vem em várias gerações com o mesmo nome. José Arcádio Buendia, Aureliano Buendia, aí vem o filho, vem o neto, ou seja, então cria um emaranhado dessa árvore genealógica que acaba confundindo um pouquinho o leitor. Então acaba ficando um pouquinho pesada a leitura, um pouquinho enfadonha, mas se você continuar insistindo na leitura, você vai ver que é uma história bem emocionante, com muitas coisas interessantes, Tem muitos personagens peculiares, tem personagens também que são religiosos, mulherengos, alcoólatras, malucos, glutões,
né? Tem uma menina que come terra, né? Para você ver que tem uma história aí muito legal aí dentro do livro, aí um enredo muito interessante, né? E o legal é que os personagens principais desse livro, vamos um pouquinho agora falar sobre o livro. Os personagens principais seria, né, José Arcádio Buendia, que foi o patriarca e fundador da cidade de Macondo, que no início era um vilarejo, acabou se tornando uma cidade, e Úrsula, a sua esposa, né, que eles eram primos. Inclusive tem uma passagem que eles ficam preocupados por causa de casamento entre primos, que tem essa história que a criança pode nascer defeituosa, nascer com problema, né, um defeito físico, e eles ficam com medo da criança nascer com rabo de porco, né? Tem as partes engraçadas também na história. O Gabriel foi genial escrevendo esse livro, né? E aí tem uma parte interessante também, que é sobre um personagem também muito peculiar, que é o Melquíades, um cigano, que aparece na cidade de Macondo, né? E, de certa forma, ele começa a trazer novidades do mundo moderno. Aí traz ímãs. E ele acaba incitando a imaginação fértil de José Arcádio Buendia. José Arcádio Buendia era um homem sonhador, como vários, só que ele pega uma fascinação tão grande pelas suas modernidades, pelas coisas que Melquíades traz, que ele acaba, de certa forma, ficando meio amalucado, né? E você vê que aí quando ele vê esses ímãs, né, que é algo até paranormal para eles, digamos assim, aí ele acaba trocando esses ímãs por uma mula e alguns bodes, que era exatamente uma fonte, um meio de manter o sustento da família. Aí acaba trocando e faz um detector de metal e sai procurando, né, com esse aparelho que ele faz através de imã para ver se achava ouro, né? Úrsula, a esposa dele, fica indignada com isso, tal. E depois eu gostaria também de frisar um pouquinho sobre a personagem de Úrsula, né? E aí, nesse desenrolar toda a história, aí o José Arcádio Buendia acaba criando uma obsessão pelas coisas novas, as modernidades que Melquíades acaba trazendo, né? E então aí tem uma parte que ele acaba criando uma fixação pela alquimia e se enclausura dentro do quarto e vai criando várias teses. E uma das teses é que ele fala que o mundo é um globo parecido com uma laranja, e que se você sair de um ponto e seguir uma linha reta, você vai voltar, chegar no mesmo ponto, tal, né? E aí que eu gostaria de entrar com o Úrsula. Eu gostaria de frisar principalmente a personagem Úrsula, que é uma das personagens que particularmente eu mais gosto na história, que é uma mulher como milhões que nós temos no planeta. Aquela mulher de família que não deixa a peteca cair, que não esmorece de forma nenhuma, apesar de todos os problemas. Você vê que o esposo, né, acaba se trancando dentro de um quarto e ela toma as rédeas da família, trabalhando, sustentando a família, dando o alimento, como milhões de mulheres que nós vemos no nosso mundo afora aí. E você vê que é uma mulher tão guerreira, tão forte, que quando ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a visão e ela não comenta isso com ninguém. E para poder realmente que as pessoas viessem a acabar criticando ela, né? E ela começa a usar estratégias, ela acaba aguçando os seus 4 sentidos. E uma das estratégias que ela usa, além dela já conhecer o seu local, né, a sua residência e tal, ela passava água de cheiro, água de colônia na cabeça das crianças para poder seguir o cheiro, né? Através do cheiro ela perseguia as crianças, né? Interessante, né? Você vê que mulher forte, guerreira. Por isso que é a minha personagem preferida desse livro, né? E o livro, apesar desse emaranhado de árvore genealógica que tem, né? Porque esses 2 livros, como Ulisses, né, e 100 Anos de Solidão, foi considerado um difícil terminar. De repente, 100 Anos de Solidão tenha sido isso, esse emaranhado todo. Aí acaba que as pessoas acabam se enfadando com a leitura. Mas se você insistir um pouquinho, você vai ver que tem bastante aventura, bastante ação,
Tem casos de comboio de cadáveres passando pela cidade, acontece uma doença que a população quase toda perde a memória, mulheres que ficam trancadas décadas dentro de casa, dentro de um quarto. Ah, um dos personagens, Buendia, se alimentam tanto que faz uma aposta com uma mulher obesa que come muito, eles fazem uma aposta de ver quem come mais, ele acaba morrendo, aí quando eles vão preparar o enterro dele, ele já voltou. Melquíades também, o cigano, morre várias vezes, depois volta à vida várias vezes, ou seja, tem muita ação, né? E tem muitos personagens interessantes, personagens bem com suas peculiaridades, né? São bêbados, tem mulherengos, religiosos, glutões, como eu falei agora há pouco, né? Tem uma garota que come terra, se alimenta de terra, ou seja, é um livro cheio de ação, de aventura, e é uma leitura imperdível, gente. Então eu não vou falar mais, senão daqui a pouco eu vou acabar contando o final, aí não tem graça de vocês lerem o livro, né? Mas então, por enquanto, seria só isso mesmo, né? E obrigado aí por vocês terem paciência comigo, obrigado pelo carinho, pela atenção, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Quem gostou aí, dá um joinha pra gente, dá um like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar sugestões lá nos comentários, falando qual tipo de livro que eu posso abordar, qual escritor, o que eu posso falar, o que eu posso pesquisar, né? Porque esse canal é feito exatamente para vocês, leitores, né? O meu intuito, o intuito desse canal é isso, é incentivar a leitura, né? E não se esqueçam, reler livros é rever amigos íntimos. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.